A arte de fazer amigos. Com Alexandre Rodrigues. Gente, hoje na Arte de Fazer Amigos, terminando agora o programa, nós vamos falar a respeito do estresse. O estresse hoje é uma doença, pode-se dizer assim, que está assolando a vida de todo mundo. E para falar sobre esse assunto, eu tenho nada melhor o mestre da área do estresse aqui no Paraná, que é o nosso amigo Dr. Edmilson Fabre. Dr. Edmilson Fabre, é um prazer tê-lo no programa. E sobre o estresse, nada ninguém melhor que você para poder falar para a gente, né, a respeito desse problemão. Sem dúvida. O prazer é todo meu, agradeço até a oportunidade. O estresse, na verdade, é uma condição do organismo muito boa. Por quê? Porque diante do estresse, o organismo se mobiliza para enfrentar situações de emergência. Então, é uma condição sem a qual nós não estaríamos aqui hoje. Por quê? Porque nós precisamos nos estressar para sairmos dessas situações de emergência. Vamos entender um pouquinho o progresso disso. Os nossos ancestrais, os homens das cavernas, tinham que sair em busca da caça para poder alimentar a sua família e a si próprio. O estresse gerado por essa caça teria que mobilizá-lo para poder vencer essa batalha. Só que, após essa batalha, ele tinha um período de descanso, de relaxamento. Então, na verdade, o nosso organismo foi trabalhado para ter um estresse físico. Então, preparado para isso, vencida a batalha, havia um período de descanso e de relaxamento. Qual o problema, hoje em dia, que o estresse causa? É o problema das preocupações. Nós não temos mais que sair aí matando mamutes, mas ficamos preocupados com as contas que estão por vencer, com a questão da segurança, com saúde e tudo mais. Isso fica em forma de preocupação na nossa mente, nos mantendo, então, tensos constantemente. Por isso que o estresse hoje é dito tão perniciosamente, as consequências dele. Justamente porque, como não temos uma ação física diante de uma situação, temos a ação mental. E as preocupações são hoje ditas o câncer da nossa mente, porque nos mantém mobilizados o tempo inteiro. Ou seja, o problema não é o estresse é uma consequência, ou seja, é uma situação que nós nos encontramos. O que mata o ser humano é a preocupação. Perfeito. É você se preocupar com aquilo que ainda nem aconteceu, a conta é para o dia 30 e você já está desesperado, como é que vai fazer para pagar? No dia 5. É isso que mata o ser humano. E tem coisas que nem acontecem. Tem problemas que acabam por serem resolvidos na decorrência desse período, sem que você precise efetivamente fazer algo. Mas você ficou escravo daquela preocupação, de algo que iria acontecer ainda. É perfeito, é isso. Ou seja, viva o dia de hoje, resolva os problemas de hoje, resolva os pepininhos da agenda de hoje e o de amanhã deixa para frente. É viver a cada momento, porque se nós formos pensar um pouquinho filosoficamente, o passado nos serve do quê? De referência. Não adianta você ficar pensando ou preocupado com aquilo que já ocorreu. Tem que ser uma referência para a atuação no dia de hoje. E o futuro é algo que você deve planejar, mas também não ficar vivenciando só a expectativa desse futuro. Porque vai ser uma consequência de hoje, né? Se você não bem fizer algo hoje, você não vai ter isso amanhã. E a própria palavra já diz presente, usufrua disso. Presente está sendo dado para você esse momento maravilhoso. O que é que nós temos, nós dois, hoje na nossa vida? É esse momento da entrevista. Porque o que já aconteceu durante o dia já foi. E o que vai vir ainda? Vai vir. Então, é vivenciar cada momento. Mas as pessoas hoje estão pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. E o pensamento fica fluindo em torno de coisas que já aconteceram ou coisas que vão acontecer. E não vivenciam exatamente aquele momento. Por isso a dificuldade de concentração, de memória, porque pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. O que mais, qual o mecanismo hoje que o senhor tem indicado aos seus pacientes para ajudar a resolver o problema, não digo mais nem do estresse, da preocupação? Perfeito. Veja, o que as pessoas às vezes vêm ao consultório buscar é um remédio para o seu estresse. E o que a gente mostra é que não é um comprimido que vai resolver o teu problema. É a mudança de atitude, é a mudança comportamental. As revistas semanais, os jornais, enfim, têm batido muito em torno disso.
há uma mudança de comportamento com relação à atividade física, em atividades de lazer, em compromissos que a pessoa pode assumir junto à família, porque senão você vai ficar num processo de escravatura mesmo, onde você trabalha, vai para casa, trabalha, vai para casa. Aos poucos isso, por maior rendimento que possa te dar, vai tirando o prazer pela vida, porque você perde o contato com a família. Chega em casa, às vezes, tarde da noite, os filhos já dormiram, a mulher com algum problema, já acaba havendo discussão. Volta para o trabalho nervoso porque em casa não estava legal, acaba tendo problema com o chefe, com os companheiros. Então você fica naquela casa-trabalho, de uma maneira que você chega e fala, mas qual o sentido disso? Mas o que é que você está fazendo para mudar isso? Então as pessoas me dizem, mas doutor, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Então a falta de tempo é aquilo que as pessoas justificam. Mas o que é essa falta de tempo? É justamente o fato de querermos fazer muita coisa ao mesmo tempo. Se a gente for pensar um pouquinho mais para trás, uma época maravilhosa era a época que nós escrevíamos cartas. Por quê? Porque escrevia uma carta, ia ao correio, selava, encaminhava essa carta, ela levava um período para chegar no destinatário, ele iria ler, iria te encaminhar uma resposta que você ia receber um período depois. Tudo isso com hiato de tempo, para poder baixar essa poeira. Hoje em dia, é e-mail, é fax, é celular, é internet, você não tem mais aquele hiato. Tempo, não existe. Não tem. Então, o que acontece? Você antes tinha que esperar um tempo, e você tinha esse tempo. Hoje, você resolve em 2 minutos. E o que você faz com aquele tempo? Acumula muito mais coisas, mais compromissos. Mas o que acontece com esse tempo que está te sobrando, porque você está conseguindo resolver aquilo que uma carta levaria uma semana, você está resolvendo na hora. Então, você ganhou um bom tempo com relação a isso. E o que você está fazendo? Acumulando mais coisas, fazendo muito mais coisas. Hoje a pessoa se sente constrangida, se sente com problemas, se não está fazendo nada. O ócio é algo muito interessante, se bem resolvido. Por quê? Porque é criativo.